Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você. Agora 6h33, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Grupo preso no Tocantins, suspeito de cometer uma série de furtos no estado de Goiás. Mega Sena acumula pela terceira vez e prêmio chega a 21 milhões de reais. Dupla é presa suspeita de matar um homem com 14 tiros em Santa Terezinha de Goiás. Auxílio Reconstrução, o governo suspeita de 300 mil fraudes em pedidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Sejam bem-vindos à nossa programação Jornal Verde Vale dessa segunda-feira aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, abriu a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que começou neste domingo e vai até a próxima quarta-feira, pedindo mais recursos para os direitos humanos. Além disso, ele garantiu que o governo federal está aberto ao diálogo com todos os governadores para implementar o Plano Novo Viver Sem Limite, lançado em 2023, com 6,5 bilhões de reais em investimentos de diversos ministérios em 95 ações em todo o país. O Novo Viver Sem Limites tem até agora a adesão de 5 estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Piauí. Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Alagoas e Pará estão em processo de adesão. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, deputado Wellington Prado, se disse comprometido com a criação do Fundo Nacional para Pessoas com Deficiência. Pesquisas realizadas com uma espécie de bromélia nativa da Amazônia e semelhante ao abacaxi têm revelado um alto potencial de alternativa econômica sustentável para a substituição do plástico de origem petroquímica. O estudo desenvolvido no Centro de Bionegócios da Amazônia, em Manaus, já está em fase de implantação por meio de um projeto piloto de extensão desenvolvido com produtores da agricultura familiar. Por meio de acordo de cooperação com outras instituições, o CBA fornece as mudas, capacita produtores para plantio e produção da fibra e conecta com uma empresa para a produção do bioplástico. Presente na região de não floresta, a planta é fiel às características de clima e solo da região, preferindo o solo não encharcado, ácido e pouco fértil. De acordo com os pesquisadores, é uma excelente opção de manejo sustentável, por desenvolver melhor em área de sombra e com outras espécies. E a reforma está gerando receio sobre tributação no setor imobiliário. Quem explica melhor esse assunto é Diego Brião. A aprovação da reforma tributária na última quarta-feira na Câmara dos Deputados despertou distintas reações em variados setores da economia. No ramo imobiliário, por exemplo, há algum receio pela possível elevação de carga tributária. Agora, a reforma tributária será analisada no Senado Federal. Luiz França, presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, destaca que é favorável à reforma, mas não à elevação de impostos. Isso está ocorrendo no nosso setor. Isso é muito negativo, pois haverá um aumento do preço dos imóveis. Aumento do preço dos imóveis em um segmento que emprega 2,5 milhões de trabalhadores e cujo país tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias, e nos próximos 10 anos precisamos construir mais 11 milhões de moradias, isso é muito negativo, pois nós não conseguiremos reduzir o déficit habitacional, os compradores terão grande dificuldade de comprar seus imóveis e a geração de emprego ficará prejudicada, assim como o crescimento do PIB brasileiro. O economista José Álvaro Cardoso aponta um exemplo de cálculo a partir da reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Os especialistas estão divididos em relação ao assunto, até porque é difícil mesmo prever o que vai acontecer, né? Vai passar pela regulamentação do Senado ainda, pela aprovação, pode sofrer mudanças no Senado.
Tem um cálculo do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, o Secov. Nesse cálculo, o Secov estima que as novas alíquotas de imposto sobre o ganho com a compra e venda de imóveis, todas vão aumentar. Segundo o sindicato, as casas e apartamentos populares, né, que custam até 240 mil em média, deve ter um aumento em sua alíquota de imposto, passando de 6,4 para 7,4. Isso significa um aumento de 15,4 no imposto. Para a Abrainc, a proposta aprovada na Câmara estipula uma dedução de apenas 40%, que é considerada insuficiente pelo setor. Neste caso, as operações imobiliárias passariam a ter uma carga tributária 40% acima da atual, o que impactaria diretamente nos custos de produção da incorporação imobiliária, tornando mais desafiador manter a competitividade e o crescimento do segmento. Para manter a carga tributária atual sobre operações de bens imóveis, salienta a Abrainc, seria necessário elevar o redutor de ajuste para 60%, que garantiria a manutenção da carga atual, evitaria aumentos significativos nos custos e garantiria a competitividade do mercado imobiliário. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Briante. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Um grupo responsável por cometer uma série de furtos a residências e estabelecimentos comerciais foi preso momentos depois de invadir um comércio e uma casa em São Miguel do Araguaia. Entre os criminosos haviam 2 pessoas responsáveis por indicar os locais de maior vulnerabilidade, além de 3 homens autores dos furtos. Um dos cabeças do grupo era foragido da justiça por assalto à mão armada, furto e uso de documento falso. As prisões ocorreram na última sexta-feira, durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Goiás e a Corporação Tocantinense. Segundo o Comando de Operações de Divisa, as equipes foram acionadas para localizar um trio que havia acabado de praticar 2 furtos na cidade goiana. Porém, foi identificado que os criminosos estavam em fuga em um veículo de luxo rumo à cidade de Gurupi. A polícia então acionou os militares tocantinenses sobre a fuga, que realizaram bloqueios na via. O veículo do trio acabou sendo abordado pelo Batalhão Rodoviário da Polícia Militar do Estado do Tocantins, na altura do município de Araguaçu. Depois de presos, os criminosos entregaram a dupla responsável por escolher e passar informações sobre os imóveis e comércios que seriam furtados. Uma mulher de 33 anos morreu neste domingo em um acidente de trânsito envolvendo 2 carros na GO 435, zona rural de Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, Juliana Lopes Araújo estava presa às ferragens. Os bombeiros informaram que foram acionados para realizar o desencarceramento dela dentro do carro. Os militares disseram que utilizaram técnicas de salvamento terrestre com o uso do desencarcerador, mas a vítima não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que, ao chegar no local, socorreu 2 homens cujas identidades não foram divulgadas. A equipe relatou que uma das vítimas foi transferida para o Hospital Estadual Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, enquanto a outra está em observação e fora de perigo. E o Ministério das Mulheres está acompanhando o caso de menina impedida de fazer aborto em Goiás. A reportagem é com Andressa Vasconcelos. O Ministério das Mulheres está acompanhando o caso da desembargadora e da juíza que negaram o aborto legal a uma criança de 13 anos que foi estuprada em Goiás. A informação foi dada pela ministra da pasta, Cida Gonçalves, em uma rede social. Na publicação, a ministra diz que casos como este sequer deveriam ter que passar pela justiça. Para ela, a legislação brasileira é clara quando prevê que, se a gravidez for decorrente de estupro, a gestante tem o direito de interrompê-la. Ela ainda reforçou que uma criança corre risco se a gravidez for mantida e que nenhum retrocesso nos direitos das meninas e mulheres pode ser admitido. Além do Ministério das Mulheres acompanhar o caso, o Conselho Nacional de Justiça intimou nesta sexta-feira as 2 magistradas do Tribunal de Justiça de Goiás a prestarem esclarecimentos sobre a decisão judicial. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, disse que não há dúvidas de que o caso é grave e urgente. Para o corregedor, se comprovado, o caso aponta para a omissão por parte das magistradas, que pode resultar em medidas disciplinares. A menina está com 28 semanas de gestação, mas tenta fazer o aborto desde a 18ª semana. Na época, ela chegou a ir ao hospital para realizar o aborto, mas a unidade se recusou a realizar o procedimento sem a autorização do pai dela. Outras 2 decisões judiciais
também impediram que o procedimento, que é permitido por lei, fosse realizado. A juíza Maria do Socorro de Souza Afonso e Silva autorizou a interrupção da gestação, desde que a equipe médica usasse métodos que preservassem a vida do feto, o que não é possível com essa idade gestacional. O Tribunal de Justiça de Goiás disse que o caso está em segredo de justiça, mas que todas as providências determinadas pelo CNJ são cumpridas imediatamente. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. A Argentina conquistou o bicampeonato da Copa América ao vencer a Colômbia por 1-0 em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira. Artilheiro da competição, Lautaro Martínez, foi o autor do gol do título depois de entrar em campo no lugar de Julián Álvarez na prorrogação. Com o 16º título, os argentinos se sagraram os maiores campeões do torneio. O jogo, que estava programado para começar às 21 horas, teve 1 hora e 22 minutos de atraso por conta de confusões. Torcedores tentaram e conseguiram invadir o estádio, o que gerou muitos problemas e forçou a Conmebol a postergar o início do duelo por 3 vezes. O volante Facundo Bernal, do Defensor Sporting do Uruguai, de 20 anos, é alvo de Botafogo e Fluminense nessa janela de transferências. O jogador de 20 anos tem uma multa em contrato estipulada em $6 milhões. O alvinegro sondou a situação do jogador junto à equipe uruguaia, mas ainda não avançou com a proposta. O tricolor fez a proposta, ofereceu $2,5 milhões por 85% dos direitos econômicos do volante. O defensor recusou, mas as conversas seguem. A informação foi publicada por Trivela e confirmada pela imprensa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O presidente da CNA, João Martins, e representantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes discutiram iniciativas conjuntas para a promoção da carne bovina brasileira e a inclusão da proteína na cesta básica de alimentos com desoneração total. João Martins falou das exigências dos mercados nacional e internacional e que é importante que o setor trabalhe em conjunto na promoção da carne. A CNA está pronta para trabalhar juntas porque sabemos que a indústria é importante para o produtor. Acredito que faremos um grande trabalho, foi o que afirmou ele. Renato Costa, o presidente da Friboi, destacou a importância do alinhamento entre as entidades para que a indústria, junto com o produtor, construam não só um sistema de rastreabilidade, mas também um programa de qualidade e acesso aos mercados. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h59, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.748 da Mega Sena, sorteadas neste sábado. Pela terceira vez seguida, o prêmio acumulou. Confira os números sorteados: 19, 32, 43, 46, 50 e 52. Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, que será nesta terça-feira, no Espaço da Sorte em São Paulo, está estimado em R$31 milhões. A Quina teve 41 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$80.512. Já a quadra registrou 2.911 apostas vencedoras e cada um vai ganhar o prêmio de R$1.619. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas da Caixa em todo o país e também pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19 horas. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$5. Indícios de fraudes em pedidos de recebimento do auxílio reconstrução do governo federal foram detectados pela Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O benefício destinado a moradores desabrigados em municípios em situação de calamidade ou emergência, devido aos temporais que afetaram a maior parte do estado nos meses de abril e maio. Do total de 629 mil pedidos, quase a metade caiu na malha fina, conforme um levantamento da Secretaria. O relatório aponta que 1.262 cadastros foram feitos pelas prefeituras em nome de pessoas já falecidas, na tentativa de receber a parcela única no valor de R$ 5.100. De acordo com o documento, outras 150 mil pessoas cadastradas não moram em áreas atingidas pelas chuvas volumosas.
Outra inconsistência verificada nas informações é de 152 mil famílias que não tiveram endereço confirmado. O cadastro duplo também configura irregularidade. Esse é o caso de 2.721 cadastros com solicitação de auxílio feita por mais de uma prefeitura, o que é vedado pela medida provisória número 1.228, que criou o auxílio reconstrução do governo federal. 7h02. Cruzeiro entrou no G6 e o Bahia perde chance de colar na liderança. Vamos conferir um balanço da rodada do Brasileirão com Diego Brião. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou no sábado com a disputa de 2 partidas. Em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 2-1, com gols do meio atacante Matheus Pereira e do atacante Gabriel Veron. O atacante Thiago Borbas fez o gol do Bragantino. O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, celebrou a vitória conquistada em meio a tantas dificuldades. Tínhamos a vantagem do mando de campo, mas tínhamos uma desvantagem enorme em relação àquilo que era possível fazer para preparar esse jogo, em relação àquilo que era possível fazer para se recuperar de 9 jogos na sequência para enfrentar um adversário com essas características no 10º jogo. E isso só foi possível por causa da entrega dos jogadores. É a entrega dos jogadores não só dentro de campo, é a entrega deles no dia a dia de trabalho e no que eles fizeram de concessões e de sacrifício para ter uma recuperação bem feita. Em Salvador, o Bahia foi derrotado pelo Cuiabá por 2-1. O meio-campista Jean Lucas converteu o gol do time da casa, enquanto que o atacante Isidro Pita marcou os 2 gols do time visitante. Após o jogo, o treinador Rogério Ceni, do Bahia, elencou motivos para a derrota. Mais uma vez eu vou falar aqui, agora hoje numa derrota, é a qualidade do gramado, que é cada dia, a gente passa 8, 9 dias fora. Não melhora absolutamente nada, pior, nem água, eles têm capacidade de colocar mais no gramado a quantidade de água para a bola correr o mais rápido possível. E tecnicamente não foi um dia que nós jogamos bem. Além do que o cansaço é visível nos jogadores. Os jogadores estão muito cansados, muito desgastados. Um jogo a cada 3 dias durante um mês inteiro. Chega uma hora que pesa. Por isso nós tentamos colocar jogadores mais descansados, por saber que seria um jogo físico. Com a vitória, o Cruzeiro subiu ao 5º lugar, ou seja, dentro da zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Já o Bahia perdeu a oportunidade de ficar com pontuação de líder. O RB Bragantino está posicionado na metade da tabela de classificação, enquanto que o Cuiabá, com a vitória em Salvador, se afastou da zona de rebaixamento. A 17ª rodada do Brasileirão terá continuidade a partir desta terça-feira com 2 jogos. Juventude contra Atlético Mineiro em Brasília, no Distrito Federal, com o mando de campo do time gaúcho, e Corinthians contra Criciúma, em São Paulo. O Botafogo lidera a competição com 33 pontos, seguido pelo vice-líder Palmeiras, também com 33. Flamengo e Bahia integram o G4, ao passo que Cruzeiro e São Paulo complementam o chamado G6, nas primeiras 6 posições da tabela de classificação. Estão na zona de rebaixamento à Série B da próxima temporada Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. A Votorantim Cimentos, a empresa de materiais de construção, anunciou que vai investir R$200 milhões na ampliação da sua fábrica no município de Edealina, no sudoeste goiano. Os recursos devem adicionar mais 1 milhão de toneladas sobre a atual capacidade de produção de cimento na unidade, dobrando o que é atualmente produzido. A previsão é que a obra seja concluída já no 2º semestre de 2025. Inaugurada em 2015, a fábrica em Edealina gera atualmente cerca de 600 empregos, diretos e indiretos. A unidade abastece diferentes regiões do estado de Goiás e parte do Mato Grosso. Com as aplicações, a ideia é aumentar as distribuições de produtos da empresa, se tornar mais competitiva e reduzir as emissões de CO2. E os brechós estão cada vez mais populares no estado de Goiás. Os detalhes nessa reportagem você confere com Sabrina Vilela. A cada dia que se passa, o preconceito com brechós tem se tornado coisa do passado. Como alternativa para economizar e da busca pelo consumo sustentável, os brechós estão se popularizando em Goiás e no Brasil.
Para se ter uma ideia, dados do Sebrae divulgados em 2021 mostram que entre 2010 e 2015 houve um aumento de 210% dos brechós e da venda de roupas usadas. O comércio de produtos usados ou de segunda mão cresceu 48,5% de 2020 para 2021 e mais de 2.000 novas empresas do segmento foram criadas no país. E esse número não se limita apenas a roupas. Quem é adepta a essa tendência é a comunicadora social Maiane Gontijo. Ela vai a brechós há 15 anos e tomou a iniciativa para procurar peças novas, mas acabou permanecendo devido ao consumo consciente. Hoje ela e a filha de 10 anos procuram sempre adquirir roupas por meio de brechós. Então, assim, no sentido da sustentabilidade, porque às vezes a gente usa uma peça muito pouco, fica guardada no guarda-roupa, né? E as crianças perdem muito rápido também. Então, trabalhar essa questão do consumo consciente, né? Porque às vezes a roupa está novinha, mas não serve mais, na criança, no caso, e dá para outras pessoas utilizarem, né? Então, a gente trabalha essa questão da moda circular e da sustentabilidade e também de evitar, né, usar tantos recursos naturais que a gente tem percebido, né, que nós estamos num processo de falta deles, né, atualmente. Apesar da sustentabilidade estar em primeiro lugar nas vantagens de aderir aos brechós, existem outras razões atrativas, como adquirir peças de luxo com preço acessível. E essa atividade tem gerado mais empregos e oportunidades no estado. A dona de brechó e idealizadora do Encontro de Brechós em Goiânia, Thaís Moreira, decidiu migrar para o segmento há 13 anos e há 8 ela organiza o encontro. Para isso, ela teve que deixar a profissão de geógrafa para trabalhar no ramo de roupas de segunda mão. E agora ela é responsável por ser uma das primeiras pessoas a trazer a cultura de brechós para Goiânia. Quando eu abri meu brechó, 3 anos atrás, era bastante difícil, né? Ter público, ter vendas, né? As pessoas tinham muito preconceito. E daí eu imaginei que eu criei esse evento, Encontro de Brechós, para trazer a cultura de brechó para a cidade, para ir formando o público mesmo, para o público ter mais conhecimento, que roupa tem aquela visão de que brechó tem roupa de morto, só roupa mofada, cheiro de naftalina. Então eu queria trazer um outro tipo de brechó e comunicar isso para mais gente. E aí eu criei esse evento 8 anos atrás e de lá para cá tem sido um sucesso. Considerada uma das maiores poluidoras do meio ambiente, a indústria da moda gera muito lixo. Já peças de vestuário usadas podem emitir até 82% menos carbono do que o item novo. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. E Rames Rodrigues foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024. Frustrado com o vice-campeonato da competição, camisa 10 da Colômbia subiu ao palco na premiação de fim de torneio. O jogador do São Paulo fez um gol e deu 6 assistências. A Conmebol também distribuiu outros prêmios individuais após o fim da partida, que sacramentou o 16º título da Argentina na história do torneio. Autor do gol do título, Lautaro Martínez foi o grande goleador da Copa América, com 5 gols marcados em 6 jogos. E o São Paulo está próximo de vender o zagueiro Diego Costa para o Krasnodar da Rússia. As negociações começaram na semana passada e tendem a ser concluídas nos próximos dias. É provável que o atleta já fique fora da partida contra o Grêmio nessa quarta-feira no Morumbis. O clube russo propôs 7,5 milhões de euros, algo em torno de 43 milhões de reais, para contratar o zagueiro de 24 anos. Os valores agradam os dirigentes são paulinos. O tricolor detém 80% dos direitos econômicos. Há precaução no clube pelo fato de negociar com uma equipe russa. O país enfrenta sanções por causa da guerra na Ucrânia e está fora do sistema SWIFT, que facilita transferências bancárias internacionais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. A sexta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 56,25 e R$ 65 e acumularam leves avanços ao longo da semana. O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 56,25 com uma alta de 0,91%. O setembro 24 foi negociado a R$ 58,30 com valorização. Novembro 24 foi negociado por R$ 61,92 com elevação de 1%. Janeiro 25 teve o valor de R$ 65,65, um ganho de 1%.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. A rede estadual de saúde passou por uma transformação nos últimos 5 anos. Desde 2019, o governo já entregou 8 novos hospitais e 6 novas policlínicas. A última unidade de saúde entregue foi o Hospital Estadual de Águas Lindas, na região do entorno do Distrito Federal, e começou a funcionar após 20 anos de espera. Além disso, as obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás avançam em ritmo acelerado e já estão 60% concluídas. Inaugurado no dia 17 de junho, já em funcionamento, o hospital atende mais de 1.200.000 habitantes de 31 municípios da macro-região nordeste de Goiás. A obra, que custou 157 milhões de reais do Tesouro Estadual, possui quase o dobro do tamanho previsto no projeto original, com 16 mil metros quadrados de área construída e uma estrutura para 22 consultórios, 164 leitos, sendo 40 de UTIs, entre esses 20 com suporte para atender bebês e crianças. E a desoneração e dívida dos estados dominam as discussões em Brasília. Quem traz essa notícia é Yuri Hudson. 2 temas prometem movimentar a semana no cenário político em Brasília. Isso às vésperas de um recesso legislativo. A desoneração da folha de pagamento e o projeto para a renegociação das dívidas dos estados. As 2 matérias estão no Senado Federal. A prioridade neste início de semana será discutir uma solução para manter a desoneração para 17 setores da economia ao longo deste ano. A expectativa é que essa desoneração gere um custo de 17 bilhões de reais. Segundo o senador Eduardo Braga, essa desoneração não pode ser custeada com aumento de imposto. Apenas 17 setores são beneficiados pela desoneração da folha. Nós não podemos aumentar a carga tributária de todos os outros setores produtivos sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas. Acho que o compromisso fiscal, o Senado está comprometido com ele. Outra matéria que deve ser discutida ao longo desta semana é a renegociação das dívidas dos estados com a União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei para fazer essa renegociação. No entanto, a matéria tem sido criticada por alguns setores. Pacheco rebateu as críticas. O projeto nada mais é do que a possibilidade que o Estado tem de pagar essa dívida entregando ativos de sua propriedade Estado. Não há nenhum tipo de controvérsia em relação a isso, há alguns pontos aqui ou acolá que podem ser melhorados na redação, nós estamos totalmente abertos para isso. Estão reagindo a esse projeto de lei alguns setores do mercado financeiro que querem nada mais, nada menos que adquirir a preço de banana, a preço vil, a propriedade e os ativos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de estados endividados. O Congresso Nacional entra de recesso a partir do dia 18, ou seja, já na próxima quinta-feira. A expectativa é tentar liquidar essas matérias o quanto antes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h15. Vamos para o último intervalo do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira e na volta você confere que a massa de ar seco eleva a temperatura durante a semana em todo o país. Não saia daí, eu volto logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. As inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral terminam na próxima quinta-feira, às 18 horas, no horário oficial de Brasília. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral e 26 tribunais regionais eleitorais vão oferecer 412 vagas para 21 cargos das carreiras de analista e técnico judiciário, ambos de nível superior de ensino em diversas especialidades. O concurso vai preencher vagas de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral, além da formação de cadastro de reserva. O cargo com a maior oferta é o de técnico judiciário, área administrativa, com 208 vagas. A remuneração mensal para analista judiciário é de R$ 13.994.
E para técnico judiciário é de R$ 8.529, exceto para o cargo de técnico judiciário na especialidade de agente da Polícia Judicial, que é de R$ 9.773. A jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo de admissão. E 4 anos após os devastadores incêndios que incineraram cerca de 30% do Pantanal brasileiro, o fogo volta a ameaçar as espécies animais que vivem na região, considerada um santuário de biodiversidade e patrimônio natural da humanidade. Enquanto brigadistas, bombeiros, militares e voluntários tentam apagar as chamas, biólogos, veterinários e outros profissionais se dedicam a minimizar o sofrimento animal. O Instituto é uma das organizações da sociedade civil que integram o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal, junto a representantes de órgãos, entidades e instituições sul-mato-grossenses e federais, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O grupo foi instituído em abril de 2021, na esteira de incêndios que se seguiram à grande seca de 2019 e 20, a mais severa registrada em 50 anos. Cabe ao GRETAP monitorar, avaliar, resgatar e dar assistência a animais afetados por eventuais desastres ambientais no Mato Grosso do Sul. Pela experiência de seus integrantes, em maio desse ano, parte do grupo viajou ao Rio Grande do Sul, onde participou do resgate e atendimento a animais domésticos e silvestres atingidos pelas enchentes no estado. 7h28. E o atentado contra Trump afetou a campanha do republicano e de Biden. Yuri Hudson é quem faz um balanço. O atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência Donald Trump deve ser bastante explorado pela campanha do republicano. O FBI identificou e matou o atirador envolvido na tentativa de assassinato, Thomas Matthew Crooks. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, pondera que o ato violento pode ajudar Donald Trump a crescer ainda mais entre os eleitores. O fato, sem dúvida, aumenta a atenção para a convenção republicana e também para o ex-presidente. Há inúmeros exemplos na história de atentados a candidatos que isso propicia um forte incentivo eleitoral. Nós temos que lembrar, né, que o partido está há uma semana, nem isso, são 5 dias, do início da sua convenção republicana, portanto, do Partido Republicano. Portanto, esse fator vai aumentar as atenções sobre a convenção. Por outro lado, há um impulso eleitoral, um impulso de mídia que será bastante significativo. Professor, isto é muito comum na história americana. Isso não é uma novidade na história americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um breve pronunciamento na Casa Branca neste domingo sobre o atentado contra o opositor. Na fala, Biden disse que ordenou uma investigação independente sobre o ataque. O presidente chegou a ligar para Donald Trump no próprio sábado e teve uma reunião com autoridades de segurança neste domingo. O atentado contra Trump pode mexer na disputa eleitoral e, de alguma forma, também impacta a campanha de Joe Biden, como avalia o professor. Da mesma forma que Trump vai ter um impulso na candidatura, a ameaça a um presidente também vai se transformar numa ameaça a Biden. Esse fato, de alguma forma, também vai, ao contrário do que pareça, solidificar e não aumentar as tensões em torno da candidatura Biden. Toda essa tensão desfoca, tira do foco a substituição na mídia, tira do foco a substituição. Autoridades brasileiras e o Itamaraty se manifestaram para repudiar o ataque a tiros sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara e o ex-presidente Jair Bolsonaro publicaram mensagens nas redes sociais criticando a ação do atirador e desejando plena recuperação a Trump. Em nota, o Itamaraty manifestou veemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação ao presidente Donald Trump. A nota termina dizendo que o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. A Polícia Civil cumpriu na última sexta-feira 2 mandados de prisão temporária e um de busca domiciliar contra uma dupla suspeita de matar um homem em Santa Terezinha de Goiás.
Segundo a polícia, o corpo da vítima foi encontrado às margens de um rio em estado de decomposição, com 14 perfurações provocadas por tiros de arma de fogo. Ainda de acordo com a corporação, dias antes do corpo do homem ser achado, a dupla foi filmada por câmeras de segurança agredindo a vítima. A prisão da dupla foi realizada por meio das equipes da Delegacia de Polícia de Santa Terezinha de Goiás, Delegacia de Polícia de Crixás e subdelegacias de Uirapuru e de Campos Verdes, integrantes da 10ª Delegacia. Os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas. O estado de Goiás é um potencial produtor de minérios, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Goiás ocupa a liderança a nível nacional na produção de fosfato, níquel, vermiculita e se destaca também na produção de cobre, ouro, bauxita, nióbio, entre outras. Outro aspecto importante na mineração goiana são as terras raras. O presidente da Câmara Setorial de Mineração da Federação das Indústrias do Estado, Wilson Antônio Borges, explicou que no estado a Companhia de Mineração Serra Verde possui a primeira planta de terras raras do Brasil, na região de Minasul. O Wilson informou que as terras raras estão presentes na primeira camada da superfície, possuindo 17 elementos químicos, dos quais 15 fazem parte da tabela periódica. Ele contou também que as terras raras são uma espécie de argila laterítica que possui grandes variedades de aplicações, mas que geralmente são usadas na produção de supercondutores, magnéticos, catalisadores, entre outros produtos. E a juíza mandou prender o policial militar que foi suspeito de invadir o prédio da ex e ameaçar. As informações sobre essa ação você confere com Sabrina Vilela. Foi determinada nesta sexta-feira a prisão preventiva do subtenente Nelson Messias Pires, da Polícia Militar de Goiás. Ele tentou invadir um prédio em que mora a ex-companheira e o local de trabalho dela, no Fórum da Comarca de Joviânia, no sul do estado, armado e fazendo ameaças. De acordo com a apuração da jornalista do O Popular e colunista da CBN Goiânia, Fabiana Pucinelli, a juíza substituta Dalila Cláudia Ramaldes pediu a prisão do militar depois de agentes terem se recusado a prendê-lo em flagrante, por serem de patentes inferiores à dele. A mulher já tinha medida protetiva contra ele devido à ameaça e perseguição. Além da prisão, foram determinados a suspensão da posse e do porte de armas, busca e apreensão na casa e em veículos de Nelson, e que ele fosse encaminhado para a unidade prisional de Pontalina e não ao presídio militar. Na última sexta-feira, a juíza criticou a atitude do militar, chamando de ação vergonhosa, e afirmou que, em caso de flagrante delito, qualquer policial deve efetuar a prisão, independente da patente exercida. O caso aconteceu na última terça-feira. Imagens de câmeras de segurança do Fórum da Comarca de Joviânia mostram o momento em que o homem tenta invadir o local, mas é contido por um segurança. O funcionário também sofreu ameaças e ofensas. A CBN entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno. A defesa do subtenente não foi localizada. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Horas e 35 minutos. E o Santos fez uma proposta para contratar o atacante Léo Batistão do Almeria da Espanha. Já há um acordo com o atleta para um contrato de 1 ano, mas falta a liberação dos espanhóis. O jogador de 31 anos passou pelo Santos entre 2021 e 2022 com 38 partidas e 7 gols marcados. Ele deixou o clube da Vila Belmiro em 2022 justamente para se juntar ao Almeria, que está na 2ª divisão local. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 35 minutos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem analisar nos próximos dias um pedido para a abertura de uma CPI mista que pretende investigar a atuação das organizações não governamentais na implantação da moratória da soja no Brasil. O anúncio foi feito pela deputada federal Coronel Fernanda durante a realização da audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, na sexta-feira em Brasília. Na abertura da reunião, a Coronel criticou a ausência no debate de representantes das organizações não governamentais, do Banco do Brasil e dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Meio Ambiente, Marina Silva. 7 horas e 36 minutos. Uma massa de ar seco eleva temperaturas durante a semana aqui no Brasil. Ibson Gomes é quem traz os detalhes dessa previsão. Uma massa de ar seca atinge boa parte do país durante a semana, ocasionando temperaturas elevadas.
Nos extremos norte e sul do país, a expectativa é de chuvas localizadas no início da semana, com a elevação da temperatura ocorrendo com o passar dos dias. É o que prevê o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Heráclio Alves. Nesse início da semana, a gente tem algumas pancadas de chuva no litoral da região sul, principalmente entre o nordeste do Rio Grande do Sul, o leste, o litoral de Santa Catarina, até o leste do Paraná. Isso devido às chuvas que vêm ocorrido no final de semana, assim, devido à passagem de uma frente fria, e com isso manteve essas áreas mais chuvosas. Mas ao longo da semana, o predomínio aí é de redução das chuvas, a temperatura já começa a se elevar também. Outra área com atenção para chuva é no extremo norte da região norte, de Roraima, norte do Amazonas e norte também do Pará, e pontualmente ali no Amapá. Nas regiões centro-oeste, sudeste e parte do sul, é preciso atenção com a baixa umidade ao longo da semana. Grande parte do sudeste e do centro-oeste, também áreas da região sul, principalmente entre Paraná e oeste de Santa Catarina. É uma massa de ar mais seca, né, que deixa o céu com nebulosidade reduzida, temperatura e elevação, umidade baixa, umidade no período da tarde pode ficar variando aí entre 20% e 25%, né, que é uma condição já de atenção durante esse período. As temperaturas mais altas, né, durante essa semana devem ocorrer principalmente na região centro-oeste, na região norte e na região nordeste, com massa aí ficando em torno de 36 a 37 graus. O calor também deve chegar na região sudeste, com as máximas podendo atingir até 34 graus. Já a população do sul deve se despedir do frio constante das últimas semanas, com a temperatura chegando na casa dos 32 graus Celsius. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivisson Gomes.